Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora. E o Congresso aprovou o orçamento da União para 2016 e também a lei de diretrizes orçamentárias. A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo passa a ser de R$ 871, R$ 83 a mais que o valor atual. Essa é uma das definições do orçamento geral do país. Veja o que mais está previsto. 2 trilhões e 165 bilhões de reais é o que o governo vai ter em caixa no ano que vem. Com esse dinheiro, ele precisa dar conta das despesas obrigatórias, como salários de servidores, e fazer investimentos. Além disso, é preciso economizar para pagar os juros da dívida pública. O governo federal precisa poupar 24 bilhões de reais. Os estados e municípios, 6 bilhões e meio. Essa poupança pode ser facilitada pela recriação da CPMF, prevista no orçamento. Mas todas essas contas só fecham mesmo se as previsões do governo se confirmarem. Inflação de 6,47% e recuo de 1,9% do PIB, o conjunto de tudo que se produz no país. Eu estou absolutamente tranquilo quanto à tarefa que nós realizamos. Foi um orçamento em que o governo pretendendo gastar e o Congresso pretendendo segurar a despesa, diferente de todos os outros que nós votamos até agora, onde o Congresso queria gastar e o governo queria economizar. Em ano de ajustes nas contas, quase todos os órgãos públicos vão sofrer cortes, principalmente nas despesas do dia a dia. A exceção ficou para os ministérios da Saúde e da Educação, que vão receber mais recursos do que o previsto por conta de emendas apresentadas pelos parlamentares. O orçamento da educação é de 99,8 bilhões. A saúde vai receber 118 bilhões e ganhou ainda um reforço de 500 milhões para combater o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e do Zika vírus. Mas os cortes vão afetar programas prioritários para o governo, como Minha Casa Minha Vida e o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Já o Bolsa Família foi preservado. O programa vai ter 28 bilhões de reais para atender a 14 milhões de famílias. O Congresso se uniu, independente de ser base de governo ou oposição, os parlamentares entenderam que era importante dar uma sinalização para a economia do próximo ano e mostrar que o Congresso está funcionando. Portanto, é um passo importante, nós aprovamos um orçamento e agora temos um desafio de melhorar as perspectivas do ano de 2016. O senador Ataídes Oliveira foi designado relator no Conselho de Ética da representação que pede a perda de mandato do senador Delcídio do Amaral, preso na Operação Lava Jato. A denúncia contra o senador Randolfo Rodrigues foi arquivada. O presidente do Conselho de Ética, o senador João Alberto, queria começar designando um relator para a denúncia contra o senador Randolfo Rodrigues, por ser mais antiga. De 2013, a denúncia acusava o senador de receber verbas irregulares enquanto era deputado estadual no Amapá. Mas o senador Randolfo recorreu ao plenário do Conselho, alegando que faltava legitimidade ao autor da denúncia, que os prazos estavam vencidos e, além disso, o senador nega ter praticado as irregularidades. Os 12 senadores presentes votaram pelo arquivamento da denúncia. Mas aceito sim o argumento de que a denúncia é improcedente, valendo-me da manifestação do Procurador-Geral da República, que diz o seguinte: não há indícios da veracidade dos fatos noticiados, fatos que fundam a representação. A representação contra o senador Delcídio do Amaral pede a perda do mandato do senador por quebra de decoro parlamentar. Delcídio foi preso pela Polícia Federal no dia 25 de novembro, acusado de tentar subornar o filho de Nestor Cerveró para que este não o denunciasse por envolvimento na corrupção na Petrobras. O nome do relator foi sorteado entre os titulares do Conselho de Ética que não são filiados aos partidos do bloco de Delcídio. Os 2 primeiros senadores sorteados declinaram, até que o senador Ataídes Oliveira aceitou a relatoria. Delcídio terá 10 dias úteis para apresentar a defesa e depois o senador Ataídes terá 5 dias úteis para apresentar parecer.
O Senado fez nesta quinta a última sessão de votações antes do recesso parlamentar. Os parlamentares aprovaram a criação de 4 varas da Justiça Federal. 2 no Tocantins, uma no Mato Grosso e outra no Paraná. Também autorizaram a abertura de 118 cargos na Justiça Eleitoral a serem preenchidos por concurso. E o Senado pode barrar o processo de impeachment. É o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Os 11 ministros do STF analisaram uma ação do PCdoB contra o rito do processo de impeachment definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A maioria dos ministros decidiu que a comissão especial da Câmara para analisar o pedido de impeachment deve ser indicada pelos líderes partidários e que não vale a chapa avulsa eleita na semana passada. De acordo com o STF, o pedido de abertura do processo poderia ter sido aceito sem que a presidente Dilma fosse ouvida antes em defesa prévia. A Corte decidiu também que o Senado pode rejeitar a instauração efetiva do processo. O senador e ex-presidente da República, Fernando Collor, falou em plenário sobre o processo de impeachment que sofreu em 1992. Os mesmos critérios, os mesmos prazos e, principalmente, se as mesmas disposições políticas de outrora tivessem sido adotadas agora e com a eventual aprovação na Câmara dos Deputados, a presidente da República já estaria, apenas para fazer uma comparação, já estaria hoje afastada há 75 dias. O Senado Federal aprovou a auditoria do Tribunal de Contas da União aos decretos não numerados, publicados em 2015 pelo presidente e pelo vice-presidente da República. Na justificativa, o senador Álvaro Dias, que é o autor do requerimento, explica que as mudanças no orçamento da União por meio de decretos não numerados motivou o pedido de afastamento da presidente da República acatado pela Câmara. Em 2015, já foram publicados 17 decretos desse tipo, 4 deles assinados pelo vice-presidente Michel Temer. E o presidente Renan Calheiros recebeu nesta quinta-feira um grupo de artistas e intelectuais. Eles entregaram 2 manifestos ao presidente do Congresso, pedindo por justiça e cautela nas decisões que competem ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A senadora Fátima Bezerra acompanhou o grupo. Na presidência do Senado, o escritor Leonardo Boff leu um manifesto assinado por 767 pessoas. O documento expressa preocupação com as consequências para a democracia de um possível afastamento da presidente Dilma. O cantor e compositor Chico César leu o segundo manifesto, em que os artistas lembraram a censura vivida no país durante a ditadura militar. O presidente Renan Calheiros reafirmou o compromisso do Senado com a democracia e disse que tem procurado conduzir as decisões de forma isenta e apartidária. Na saída, os intelectuais reforçaram que a democracia não admite retrocessos. Não se trata da defesa de um mandato, trata-se sim da defesa da democracia, que é um bem maior. Não é porque você não concorda com quem está comandando o país que você vai demiti-lo do cargo. Não é por aí. A gente tem que esperar e ajudar o Brasil a sair de um buraco que não foi a presidente Dilma que colocou. Nós estamos fazendo uma luta isenta e não partidária. O nosso partido é Brasil, é a democracia, é o Estado democrático de direito. Esse manifesto traduz, uma preocupação muito clara, muito objetiva, que é a defesa da democracia, como eles aqui colocaram. O presidente do Senado, Renan Calheiros, fez um balanço da atividade legislativa neste ano. Foram aprovadas 1.579 proposições, a maioria pelo 3º ano consecutivo, iniciativa de parlamentares. Foi um verdadeiro ano de ouro para o setor de ciência e tecnologia. Logo em fevereiro, nós promulgamos a emenda constitucional número 85, que atualizou o tratamento constitucional para as atividades de ciência, tecnologia e inovação.
Também, logo no início do ano, o Senado recebeu da Câmara o PLC número 2 de 2015, que propunha um novo marco legal para o manejo da biodiversidade nacional, que foi modificado aqui no Senado Federal. Aproveito o ensejo para fazer, neste momento, uma sincera homenagem ao senador Luiz Henrique da Silveira, que ao lado de outros senadores, dos senadores Fernando Bezerra Coelho, Walter Pinheiro, foram os grandes condutores desta pauta. Convalidamos incentivos fiscais, mudamos o indexador das dívidas estaduais, que começam a vigorar agora em janeiro de 2016, aprovamos o compartilhamento dos recursos das vendas não presenciais do comércio eletrônico. A Agenda Brasil, ela foi elaborada conjuntamente com os senadores e cujo propósito é de melhorar, a partir de iniciativas existentes, o ambiente de negócios, conferir previsibilidade jurídica, recuperar os níveis de produtividade, a confiança dos agentes econômicos e retomar os níveis de investimentos no Brasil. Eu quero parabenizar a todos os envolvidos, nas pessoas dos senadores Otto Alencar e Blairo Maggi, dos líderes partidários e de todos os membros desta comissão especial, Comissão de Desenvolvimento Econômico, que foi a comissão que mais produziu neste ano legislativo. Trabalhamos também para que o ajuste não afetasse apenas os mais pobres e a classe média. Propusemos, em 1º de maio, e isso teve uma grande repercussão nas redes sociais, o Pacto Nacional em Defesa do Emprego, que posteriormente se tornou Programa de Proteção ao Emprego do Governo Federal. Naquele momento, fizemos várias alertas sobre a magnitude da crise, chamando a atenção para a insuficiência do ajuste. Desde a mesa eleita em 2013, política agora continuada, tornamos públicas todas as informações relativas aos gastos da casa e instalamos o Conselho de Transparência. Fruto deste trabalho foi o reconhecimento por vários institutos, entre eles a Fundação Getúlio Vargas, de que o Senado Federal é a instituição mais transparente dos poderes públicos, entre 138 órgãos e entidades pesquisados. Em 2015, a TV Senado, cuja grade modificou para priorizar a atividade fim da casa, a atividade legislativa, fez o registro de 248 sessões plenárias e 923 reuniões de comissões. Totalizamos 2.825 horas de transmissão, confirmando o esforço de crescimento com relação aos anos anteriores. Um avanço também foi a estreia da TV Senado no YouTube, onde agora é possível assistir ao vivo o que vai ao ar na televisão e pode ser visto também em celular e outros dispositivos móveis. O Senado agora fica por aqui. Você terá outras notícias nos boletins ao longo de nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.